Equilíbrio entre as entradas e saídas. A homeostasia, a autocura, através das leis naturais, me disse que a doença é homeostasia enfraquecida, é quebra de leis naturais do nosso corpo. E para observar essa quebra dessas leis, eu tenho que olhar as entradas e as saídas do meu corpo, de todos vocês que estão aqui, das mais de 16 pessoas que estão aqui. Quais são as entradas e saídas? Eu vou citar aqui 4 principais. Tudo que entra no nosso corpo tem uma demanda de entrar e deve ter uma demanda de sair do nosso corpo. Por exemplo, quando eu inspiro o ar puro com oxigênio, eu devo agora expelir gases tóxicos, por exemplo, gás carbônico, para fora. Estão entendendo a lógica? Eu recebo ar puro, que o nosso ar não está tão puro assim, que eu deveria receber essa oxigenação, porque todas as minhas células dependem do ar puro. Quando eu recebo esse ar puro, eu devo jogar para fora gases tóxicos, através dos pulmões. Aqui eu tenho um exemplo em relação à pele, porque a pele está muito relacionada também com os óleos, por exemplo, óleos essenciais. Quando eu coloco, por exemplo, na minha pele óleos, produtos naturais, coisas boas, cosméticos bons, precisa sair através do suor e também a água, né? Quando eu tomo água, mas já também vai estar relacionado com a urina. É necessário que saia através do suor, da pele, o suor. Quando eu tomo água, uma água de qualidade, filtrada, alcalina, eu tenho que eliminar urina. Quando eu como alimento, eu tenho que eliminar fezes. O que a gente precisa pensar? É que quando a pessoa está desequilibrada, doente, considera que ela tem uma doença, essas entradas e saídas que eu estou citando, 4, ela fica desequilibrada. A maioria, todas as pessoas, a maioria não, todas as pessoas que têm alguma doença têm problema intestinal. Tem problema de toma pouca água, tem problema de come muito, mas as fezes estão ficando acumuladas nos seus intestinos, não está jogando para fora. Eu já atendi clientes que ficam 1, 2, 3, 4, 5 dias sem ir no banheiro. Não tem como você restaurar uma pessoa que está doente se ela não expele para fora essas toxinas que estão sendo acumuladas. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão acompanhando comigo? Estão acompanhando a linha de raciocínio? Confirma aí, gente. Eu quero interação de vocês. Se eu como 1, 2, 3 vezes ao dia, que 3 deveria ser o máximo, talvez um dia a gente faça uma aula só sobre alimentação, sobre a quantidade de refeição. Tá? Tem muita coisa para a gente estudar ainda. Se eu faço 1, 2, 3 refeições, o mínimo deveria que eu fosse uma vez ao banheiro ao dia, pelo menos. Aceitável. Que bom que está dando para absorver bem, graças a Deus. Orei muito para isso. O que acontece? O nosso corpo, quando ele está doente, que é a homeostasia, que a gente falou, esse desequilíbrio, essas funções de entradas e saídas, que a gente chama na fisiologia de hemoctórios, mas essa palavra é muito estranha, né? Então eu trouxe aqui entradas e saídas, que a gente chama assim também. Eu tenho
coisas que devem entrar no meu corpo, que são as minhas necessidades biológicas, fisiológicas. Só que isso deve sair de outra forma. Aquilo que o corpo não está aproveitando, ele deve jogar para fora, através dos intestinos, dos rins, da pele, dos pulmões. Só que o nosso estilo de vida atual, muitas vezes, nós não estamos expelindo para fora isto. Quando eu não estou expelindo isso para fora, o que está acontecendo comigo? Aí agora a gente vai ver. Olha só, isso aqui é uma parte do intestino. Uma parte do intestino. Essa parte aqui de cima, ó, são as velocidades. Velocidades minúsculas. Aí eu tô falando agora só do intestino, né? Porque tem os pulmões, a pele e tudo, mas tem tudo a ver uns com os outros. Por exemplo, eu tô comendo e não sai para fora porque eu tô comendo, a minha alimentação tá toda bagunçada, cheia de açúcar, cheia de produtos de origem animal, cheia de corante, de óleo refinado, de fritura, de um monte de coisa. E não está saindo para fora, isso está acumulando aqui, ó, nas paredes dos intestinos. Isso são substâncias tóxicas, fezes antigas. Sim, fezes antigas, porque se você não está jogando para fora, você está acumulando gordura, fezes antigas, comida lá, ó. Tempo que a comida tá deveria estar fora, num vaso sanitário, jogado e descartado, mas está dentro de você. Aí agora eu vou te mostrar outra coisa. Isso aqui é o intestino que eu tinha mostrado. Tá vendo esses três fiozinhos? Um deles é da corrente sanguínea. Um deles. Agora outra imagem. Como que esse desequilíbrio prejudica o sangue? Tem um texto na Bíblia que fala assim, que a vida está no sangue. A vida está no sangue. Mas eu posso dizer para vocês também que a morte pode estar no sangue também. Quando o meu corpo está desequilibrado, meu intestino não está funcionando bem, essas toxinas, as toxinas, substâncias tóxicas, elas vão para o meu sangue. Tá vendo essa abertura aqui? Está indo para o sangue, as substâncias tóxicas. Agora, eu quero que vocês pensem em uma coisa. A vida está no sangue. E o sangue é que leva todos os nutrientes para toda parte do corpo, do fiozinho, da ponta do fio do cabelo até o dedo do pé. Tudo. Para os dentes, para tudo, tudo, tudo. Quando eu tenho essas toxinas ali no meu intestino, parado, que está ali se acumulando nas paredes do intestino, não são jogadas para fora. Lembre-se, eu estou falando de uma entrada e saída. Entrou alimento, tem que sair fezes, mas as fezes não estão saindo. Eu estou falando de uma, eu não estou nem falando da pele, da água, dos rins, nem estou falando disso, estou falando só do intestino, de uma maneira bem simplista, porque a gente poderia ter uma série só sobre o intestino. Esse sangue que eu tenho está todo contaminado por substâncias tóxicas. É o que a gente chama de sangue ácido, sangue acidificado. A saúde, a gente tem um sangue alcalino, a gente precisa de alimentos alcalinos. Talvez um dia a gente faça uma aula só sobre alimentos alcalinos e acidificação e a alcalinização.
Mas aí o que vocês precisam saber hoje é: essas substâncias estão indo para toda a minha corrente sanguínea e a minha corrente sanguínea está mandando isso para todo o meu corpo. É impossível que não se manifeste uma doença assim. É claro que a gente vai ficar doente, porque as substâncias tóxicas não deveriam estar na nossa corrente sanguínea, sendo levado para todos os órgãos, intestino, que está ali já no intestino, coração, pulmão, todas as células do corpo recebem esse sangue acidificado, cheio de substâncias tóxicas, metais pesados, cheias de fezes antigas, de putrefação, de mofo. Sim, mofo. Fungo é o quê? Mofo. Aí é assim que surgem as doenças crônicas, doença autoimune. Por isso que todos os meus clientes precisam reequilibrar o intestino. Não tem como você ter um resultado bom na doença se você não reequilibra o intestino, não tem. Vamos lá, vamos avançar. Agora chegamos aqui. É por isso que os remédios não restauram de verdade, apenas agem nos sintomas. O que eu estou mostrando para vocês, pessoal, é o seguinte: eu tenho um problema, uma pessoa, né? Modo de falar. Nós temos um problema, entre aspas, que é um problema de estilo de vida. Eu estou falando um aspecto só que é a alimentação, que deveria ser uma alimentação de qualidade, uma alimentação natural, rica em frutas e verduras, sem alimentos refinados. A Maria falou, né, Ana Maria, infelizmente tem que sair, mas a aula está muito boa. Que bom que está gostando. Eu vou tentar deixar ali no YouTube depois, eu espero que dê certo. Mas é por isso que os remédios não têm como restaurar. Porque é ilógico. Eu tenho um problema que envolve alimentação, que envolve água, que envolve exercício, que envolve espiritualidade, que envolve emoções, que envolve pensamentos. Mas aí eu quero tomar um único remédio, pega lá o remédio, peguei o remédio e vou tomar e eu quero resolver a minha vida com isso. É claro que não vai resolver. E mais, a gente está acumulando mais toxinas, porque remédios, drogas e outras coisas por aí que estão sendo introduzidas no ser humano são tóxicas. Não existe segurança em tomar algo que é antinatural, porque nós fomos feitos para tomar água, fazer exercício, se alimentar bem, para se relacionar bem com o ser humano, com os outros, ter companhia. E já vou falar da integralidade do ser humano, de olhar o ser humano como um todo. Então não tem como resolver com uma pílula, com um remédio. Então aqui, pessoal, não espere que o cientista tal vai criar agora um remédio para resolver a minha doença, porque a minha doença não. A doença só pode ser resolvida 90% dos casos, de 10, 9 doenças crônicas com estilo de vida. Por quê? Porque foi causado por estilo de vida. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu gosto muito desse exemplo que é a goteira na casa. Imagine que você está aí na sua casa e começa uma goteira no meio da sala, bem aí em cima dos seus móveis, do seu sofá, de coisas que você gosta e começa uma goteira, uma goteira. Aí você pensa o seguinte: eu vou pegar um balde e eu vou colocar aqui debaixo dessa goteira. A água parou de molhar os móveis, de cair no chão. Foi supostamente resolvido.
supostamente resolvido. Mas não resolveu o problema. Por quê? Porque o problema da goteira tá lá em cima da casa e que você vai ter que subir em cima da casa, descobrir a causa. Olha, a goteira tá aqui, tá? Tem um buraco aqui na telha que é a causa. Aí agora você vai resolver aquela causa ali para que os efeitos da goteira parem. O telhado com buraco é o nosso estilo de vida. A goteira molhando a casa é a doença, que são os efeitos. Quando eu coloco, por que eu dei o exemplo do balde? Porque os remédios farmacêuticos, eles são como baldes. Eu tenho um problema que está lá em cima, na goteira, uma causa no telhado, mas eu coloco aqui o balde para resolver o meu problema. Vocês entendem? Eu preciso subir. Então, quando eu falo que a doença é causada por estilo de vida, eu estou dizendo assim: olha, a gente tem que subir lá em cima e resolver o problema. É mais difícil, e depois você sobe em cima da casa e vê que estava pior do que você imaginava, mas tem que resolver. É uma autorresponsabilidade. Mas agora eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, que poucas pessoas vão falar para vocês. Poucos naturopatas, poucas pessoas que ensinam medicina natural vão falar para vocês. Os remédios naturais podem apenas agir nos sintomas também. Josi, como assim? O que você está falando? Eu vou explicar agora para você. Anote isso aí. Esteja com o seu caderno anotando. Eu quero ver as fotos de vocês. Eu vou abrir lá o grupo para vocês postarem a foto dos cadernos de vocês anotados. Por que eu estou falando que os remédios naturais podem também agir só nos sintomas? Eu vou dar um exemplo simples. Uma pessoa tem gastrite. Aí ela vai no médico e o médico indica omeprazol. O que eu estou explicando para vocês mostra que essa pessoa não está agindo na causa da doença. Por quê? Porque o que causou gastrite foi um estilo de vida antinatural intoxicante. Comer fora de horário, comer alimentos refinados, açúcar. Isso, vai tirando print. Posta lá no grupo, depois eu vou abrir para a gente interagir um pouquinho. E depois fecho de novo. Isso aí é a parte dos remédios. Não resolve, o omeprazol não resolve gastrite, porque o que causou gastrite foram hábitos quebrando leis naturais. Foram hábitos quebrando leis naturais. Então, uma gastrite, mas eu tomei remédio e agora eu não sinto nada. Piorou, sabe por quê? Porque o corpo estava avisando que tinha uma coisa errada com você. Aí você ocultou os sintomas. Só que a causa ainda está lá. E vai voltar ou aparecer em outro lugar, porque o seu corpo não foi limpo da causa que é o seu estilo de vida. Aí a pessoa, agora eu vou entrar na parte do remédio natural. Aí a pessoa pensa assim: eu não quero tomar o omeprazol não, porque eu ouvi falar que remédio não é bom. Eu vou agora na loja de produtos naturais e eu vou comprar espinheira santa. Pense aí, quem sabe você não seja uma dessas pessoas que está fazendo isso. Você vai aprender o jeito certo agora. Eu vou tomar agora espinheira santa. Por quê? Porque espinheira santa, ela não causa o que o omeprazol causa. Pode voltar ao slide da goteira rapidinho? Posso? Posso sim. Vai tirar um print? Tira aí o print e me avisa para a gente avançar. Tira o print para a gente avançar. Eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar no grupo, tá?
Eu vou avançar aqui porque a gente já está um pouquinho tarde. Eu vou avançar, mas eu vou mandar no grupo para vocês o slide, tá bom? Vou mandar para vocês. Eu esqueci de avisar. Vamos lá. Na parte do omeprazol e da espinheira santa. É verdade que a espinheira santa não vai causar tão malefícios como o omeprazol, porque a espinheira santa é algo natural, ela vai ajudar a fazer a cicatrização, a desinflamar, a digerir bem os alimentos. O problema é quando a gente fica só nisso. Por quê? Porque se eu não estou reeducando a minha alimentação, o meu estilo de vida, se eu verifiquei que eu não tomo água suficiente, que a minha água é ácida, que a minha água não é boa de boa qualidade, que eu não durmo bem e eu continuo não dormindo bem, que o meu intestino deveria funcionar bem, não está funcionando, que eu tenho problemas emocionais e isso está contribuindo para a gastrite. Se eu não trabalho nisso, eu estou fazendo igual a alopatia faz com remédios, só que do jeito natural. Os sintomas foram diminuídos. Acompanhe comigo, gente, o raciocínio. Os sintomas foram diminuídos dessa gastrite, que eu estou dando só um exemplo, mas a causa não foi vista. E tem pessoas fazendo tratamento natural desse jeito, achando que está fazendo medicina natural e não está. Não existe, gente. É muito simples. A gente precisa aprender a raciocinar, a fazer perguntas. Como é que eu passo a vida toda, 5, 10, 20 anos, comendo do jeito errado? Isso está causando gastrite em mim. Eu fico tomando água, suco junto da refeição e eu fico o dia todo beliscando. A gente tem uma brincadeira que a gente fala assim, pessoal no meio natural, que tem pessoas que comem uma vez só ao dia. Ela começa de manhã e só termina à noite. Por quê? Porque ela começa de manhã, começa a comer no meio da refeição, no almoço, no jantar, e ela só termina de comer antes de dormir. Aí é uma refeição só. Só que isso está muito errado, isso está causando gastrite, porque que a gente precisa ter um intervalo de 5 a 6 horas de uma refeição para outra. Para muitas pessoas é melhor que coma 2 refeições ao dia só. A gente comer tarde da noite, isso vai desequilibrar. Então vocês percebem que existem várias coisas. A doença não é causada por uma coisa só, nem é só por alimentação, tá, pessoal? É um conjunto de fatores, é uma somatização dos meus hábitos físicos, mentais e espirituais, que, junto com tudo isso, desequilibra o meu corpo, porque quebra as leis naturais e aí surge a doença. Aí eu quero tomar espinheira santa e achar que isso vai resolver? Não vai resolver. É por isso que todos os meus clientes, alunos, eles nunca não é um tratamento que é um chá só, um suco só para resolver, não é assim. Vocês vão ver semana que vem, na aula que eu vou passar sobre um caso, né, um caso clínico que eu atendo, que eu atendi e ainda atendo também, o que a gente fez. Mudança na alimentação, na água, o relógio biológico. Vocês têm que assistir a aula semana que vem, porque falando sobre relógio biológico, o ciclo circadiano. Não adianta, a gente precisa ter horário para comer, para dormir, para fazer as coisas. É um desafio, é difícil, mas tem que ser feito. Então, a espinheira santa é um dos itens que eu vou usar no tratamento natural para gastrite, como eu dei o exemplo. Entende? É uma coisa só. Tem todo o resto, tem a alimentação, tem a água, tem o estilo de vida no geral, tem as emoções.
Vamos avançar. Vamos avançar. A impossibilidade de vivermos sem as leis naturais. A impossibilidade de vivermos sem as leis naturais. Josi, tá. Então, doença que você citou é quebra das leis naturais. Doença é resultado de quebra das leis naturais. Aí a homeostasia fica enfraquecida, que eu citei mais cedo. O que é lei natural, Josi? Eu quero que você me explique para me entender o que é lei natural. Como assim? Vamos entender agora o que é lei natural. O estudo da natureza nos demonstra que existe uma ordem natural regida por leis, que o homem vai descobrindo pelo exame e comparação de diversos fatos. Essa ordem natural se realiza pela harmonia, que é a adequada relação entre as partes e o todo. Isso está escrito no livro Medicina Natural em 40 lições, na página 17 do Eduardo Afonso, que é um dos grandes mestres da medicina natural, de cura natural da medicina antiga histórica. O que ele está dizendo aqui, pessoal, é que no estudo da natureza, a gente observa que existe uma ordem natural das coisas. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta e vocês respondem no chat, tá? Respondam no chat. Se eu plantar feijão, eu vou colher o quê? Vou colher tomates? Fala aí para mim. Se eu planto tomate, eu vou colher o quê? Se eu planto feijões, eu vou colher feijões. Ok. Na natureza, na lei da semeadura, o que eu semeio, eu colho. Quando eu planto milho e colho milho. Quando eu planto feijão, eu colho feijão. Quando eu planto tomate, eu colho tomate. O que ele está dizendo aqui, na natureza no geral, não só na natureza essa que eu citei, mas na gente, no nosso meio natural, existe diversos fatos e ordem que traz essa ordem natural das coisas, de um todo. Eu vou avançar para fechar o pensamento das leis naturais. Esse um todo, para funcionar bem, vou passar o slide e depois eu volto, que esse está na sequência errada. A lei natural me mostra que existe uma organização na natureza, no universo, em mim, no meu corpo, que o Criador, o Deus Criador, controla a sua criação, nós que somos criaturas dele, por essas leis naturais. A lei natural é aquela que a gente não pode evitar. Não há nada que possamos fazer a respeito dela. Ela é absoluta e quando a quebramos, sofremos o resultado. Vou dar o exemplo para você, você vai sair daqui sabendo o que é lei natural. Aqui um exemplo de lei natural. A lei natural rege a nossa vida, pois onde a vida, pois precisa de ter ordem, né, para ter vida. Tá trocada aqui a palavra. A lei natural é a que determina a ordem. Exemplo: água. O ser humano, ele necessita tomar água. Não importa se eu sou pobre, rico, se eu sou velho, jovem, rico, não importa. Eu preciso tomar água. Ah, eu não quero tomar água, eu não gosto de tomar água, eu acho não tem graça, eu vou parar de tomar água. Bem, vai chegar um momento que você vai morrer. Por que você vai morrer? Porque é uma necessidade vital, é uma lei natural de que o ser humano precisa de água para viver. Alimento. Você pode até ficar alguns dias sem se alimentar,
mas você precisa de alimento para viver. Ar. Inclusive o ar é o primeiro, né, o mais importante. Ar é mais importante, água depois, alimento depois. Por que a água é mais importante do que o alimento? Porque o nosso corpo é cerca de 70% de água. Tem pessoas que iria ter um resultado incrível na sua doença só tomando água. Já ia ser, assim, uma grande porcentagem, mas a pessoa não toma. A maioria das 2 litros de água é pouco, tá, pessoal? Quem sabe um dia a gente faz uma aula só sobre água. 2 litros de água para a maior parte de nós é pouco. E depois, em outro momento, eu explico isso para vocês, mas agora tem ainda alguns slides ainda, a gente já está finalizando, tá? Tomar água, alimento, ar puro, exercício, tudo isso é lei natural. A lei natural é algo que eu não consigo fugir dela e toda vez que eu quebro ela, eu tenho uma consequência. Se eu parar de tomar água, eu tenho uma consequência. Se eu tomar pouca água, eu tenho uma consequência. Se eu tomar água com gás, eu estava fazendo essa aula hoje e eu estava pensando na água com gás, porque a gente quer Eu não tomo 2 litros de água. Aí é pouco demais. Não toma nem 2 litros, pouquíssimo. Pouquíssimo. 2 litros é pouco para a maioria das pessoas. O que eu estava falando sobre a água? Sim, a água com gás. A água com gás é péssima, porque a gente quer oxigênio, a gente quer inspirar, ter oxigênio e liberar gás carbônico. Mas na água, na água com gás, tem gás, né? Carbônico. Então, a gente está intoxicando o corpo. Vamos lá, pessoal, vamos avançar. Vamos avançar. E a saúde mental? E a saúde mental? Josi, isso que você está falando não toma nem meio litro. Eita, vamos cuidar com essa água aí, hein? Perigoso demais. Você está desidratado, extremamente desidratado. E existe um nível de intoxicação aí das células, tá? Já dá para saber. Sem água não existe desintoxicação, tá, pessoal? Precisa ter água. Deixa eu passar que esse slide está repetido. Vamos falar sobre saúde mental. Josi, isso tudo que você está falando é só doença física ou tem a ver com transtornos mentais, depressão, ansiedade? Tudo que eu estou falando tem a ver com todo tipo de doença causada por estilo de vida. Depressão, ansiedade também. Por quê? A gente está entrando agora na parte da integralidade do ser humano, que o ser humano é um ser integral, inteiro. Essa ideia de dividir o ser humano em partes, eu cuido só do corpo, eu cuido só da mente, isso é uma ideia terrível. O ser humano não é dividido, ele é um ser integral, físico, mental e espiritual. E toda vez que eu separo ele, eu tenho um problema, porque não tem como você conseguir restaurar uma pessoa de uma ansiedade ou uma depressão se você não age no físico. Por quê? Porque a nossa mente, a nossa vida espiritual depende do físico. Você não tem como fugir disso. A vida está no sangue. Você não tem como ter bons pensamentos, boas emoções se você não cuida do físico. E você não tem como ter um bom físico se você não cuida das suas emoções. Tem que olhar para o ser humano como um todo. Veja só o que diz aqui nesse livro sobre mentalidade, né, sobre saúde mental. Tudo que nos diminui a força física enfraquece a mente e a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal.
Tudo que nos diminui a força física, enfraquece a mente. Por quê? Porque a mente, ela não está separada do corpo. Não está separada do corpo. Hoje a gente diz, né, que o intestino é o nosso segundo cérebro. Não tem como separar. A integralidade do ser humano. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o slide que eu estou procurando. Eu não coloquei, mas eu quero citar aqui para vocês. A gente está nos últimos slides. Integralidade do ser humano. Eu quero trazer um dia uma aula só. Eu tenho alguma coisa, não consegui ler, mas daqui a pouco eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. A integralidade do ser humano. Pessoal, uma das bases da medicina natural, da naturopatia, é olhar para o ser humano como um todo. É claro que às vezes a gente nem consegue fazer isso quando o cliente, nem ele mesmo, passa tempo suficiente no nosso atendimento para que a gente consiga ajudá-lo. Mas uma das bases é a integralidade do ser humano. O que isso significa? A doença, ela é causada por todo o desequilíbrio do ser humano. Não é só o físico, é o mental e o espiritual. Tem pessoas que além da alimentação, da água, aí a gente tem cosméticos com toxinas, panelas, a gente tem o ar impuro, a gente tem toda a parte de eletromagnetismo, do celular, do Wi-Fi, das torres de transmissão, das roupas feitas de petróleo. Aí tem pessoas que tomam vários medicamentos, aí ela tem um rancor na vida dela, do passado que ela não larga, aí ela não é uma pessoa espiritual, ela não tem conexão com o seu Criador, ela não sabe da onde ela veio, nem para onde ela vai, ela não vê sentido na vida, os seus pensamentos são negativos, e existe todo um desequilíbrio. E eu não posso achar que é uma coisa só que está causando a doença. É um conjunto de fatores que eu tenho que olhar para eles, descobrir a causa e agir neles. Eu sou um ser humano integral, físico, mental e espiritual. A minha mente e meu corpo não se separam. O que eu penso afeta o meu corpo. O meu corpo, o que eu como, por exemplo, afeta a minha mente. Tenta tomar uma decisão sábia depois de você comer um prato assim cheio. Sabe aquela sensação depois que você come muito, depois do almoço, assim, no almoço, depois você sente assim, como se você não tivesse energia para nada? O sangue da maior parte do corpo saiu, se deslocou para o teu estômago, para batalhar ali para digerir aquele monte de coisa que foi colocada no teu estômago, está cheio, o corpo está pedindo ajuda ali, o sangue foi para ali. Toda a atenção está no teu estômago, você não consegue discernir. É tanto que irritação, pessoas impacientes têm a ver com digestão. Se você conhecer aí uma pessoa impaciente, pode falar para ela que tem a ver também com intemperança no comer e no beber. Não é só algo moral em si, diretamente em si, porque também a alimentação e estilo de vida é moralidade. Então, assim, pessoal, ficou claro para vocês até aqui? Estamos já finalizando, tá? Ficou claro para vocês que a doença é um resultado de quebra de leis naturais. Essas leis naturais eu não tenho como fugir delas. Eu preciso das condições adequadas para o meu corpo e é por isso que remédio alopático não resolve o meu problema e remédio natural também eu estou errado se eu fizer só o remédio natural isolado, porque
tem muitas coisas que estão causando esse problema. Então, quando eu tomo uma pílula ou só um chá ou só um suco e eu quero que isso resolva o meu problema, eu quero uma mágica. Então é assim, eu quero comer, beber, tem uma música secular por aí que diz assim, que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu não ouço, é claro, essa música, mas é uma música que no passado eu conhecia e as pessoas vivem desse jeito, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e elas querem tomar remédios e serem restauradas. Não vai acontecer, porque eu expliquei aqui. As suas entradas e saídas estão debilitadas. Você é um ser humano integral. Não é só o que você come, é o que você come, bebe, pensa, é como você se relaciona. Por exemplo, compulsão alimentar. A pessoa não consegue se controlar com o alimento. A maioria das vezes está em um relacionamento doentio, não consegue colocar limites no relacionamento, tem baixa autoestima, tem ansiedade, a ansiedade faz comer, aí a comida causa mais ansiedade, porque a comida é toda acidificante, o sangue está circulando todo cheio de toxinas. Então, eu preciso parar para pensar. E o chá, se eu tomo só o chá, só uma coisa assim natural, eu quero uma coisa natural para substituir o remédio. O que a gente tem é um estilo de vida natural para oferecer. Seria desumano da minha parte, por exemplo, eu que conheço isso, eu que sei que vocês aqui, mais de 17 pessoas estão comigo ao vivo, que eu sei que vocês são santuários de Deus para habitação, eu sei que vocês são templos do Espírito Santo para habitação. Alguém chega até a mim e eu simplesmente falo assim: ai, toma esse suplemento. Toma esse suplemento, toma esse chá, toma só isso sozinho, não vai resolver. O que eu quero indicar é, olha, você vai fazer uma reeducação alimentar, você vai ver como que tá as suas relações, o que está acontecendo com você. Você sabe a sua identidade em Deus, o seu propósito de vida que dá sentido, que você não tem que ficar em um relacionamento que está te trazendo tanto malefício, que você pode ser útil às pessoas, que você tem a companhia divina, que você pode ter relacionamentos saudáveis, que você pode aprender a comer com equilíbrio, você não precisa comer a comida toda de uma vez, você pode aprender a tomar mais água, você pode aprender a fazer exercício mesmo que seja em casa, você pode é um chamado para rever a vida. E eu quero que vocês pensem, nada é por acaso, tá? Deus colocou vocês aqui agora, nesse momento, para ouvir isso, porque eu orei, porque eu tenho sido chamada por Deus para uma missão de vida. A profissão foi uma consequência. Eu já acreditava na medicina natural de Deus antes, mas agora eu tenho a oportunidade de ajudar as pessoas dessa maneira. Então, o Senhor está nos mostrando como que eu tenho vivido a minha vida. Josi, como que você tem vivido a sua vida? João, Rafaela, Jorge, Divina, como que a gente está vivendo a nossa vida? É um chamado à doença, o sintoma da doença é para fazer assim com a gente. Espera aí, o que está acontecendo comigo? Será que eu não estou tomando decisões que estão trazendo ruína para mim? A Bíblia fala assim que Satanás veio matar, roubar e destruir.
E em outro momento, Jesus diz assim, que ele veio para trazer vida e vida em abundância. Só que nós precisamos ser cooperadores de Deus na nossa restauração. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, gente, é Deus dizendo assim: olha, eu criei você com leis naturais tão boas, que você passa a vida toda errando. Às vezes você nem tem uma doença. Mas o resultado sempre chega. Você está pela misericórdia, então como que você tem vivido a sua vida? Você é templo do santuário, é santuário para a habitação de Deus, é templo do Espírito Santo. Eu falo isso para os meus clientes. Um dos meus objetivos é colocar Deus de volta na medicina natural, porque a medicina alopática, ela tira Deus do seu lugar. Não dá glória a Deus. E eu tô aqui para dizer não, a gente foi criado por Deus. O nosso corpo é capaz de restaurar quando a gente dá condições adequadas. Para resumir, Josi, mas é todo mundo que dá para restaurar? 90% que são doenças crônicas, é possível. Agora, se você vai fazer e vai perseverar até conseguir ter os resultados, aí é outra coisa. Esses 10% se trata do quê? Se trata de acidentes, se trata de doenças congênitas, se trata de pessoas que o teu próprio corpo, a tua estrutura, ela já não funciona da maneira natural. Aí a gente consegue aliviar, melhorar. Mas é possível você se restaurar de um diabetes, mas é possível você se restaurar de uma gastrite, é possível você se restaurar de fibromialgia. Eu vou mostrar o caso para vocês agora. Ah, mas antes, só vou mostrar essa árvore aqui para vocês. Estão vendo a árvore? Confirma se vocês estão vendo a árvore com as maçãs aí. Nós somos como uma árvore que tem necessidades biológicas, fisiológicas. Os frutos são os efeitos, são a doença. As raízes são as causas do estilo de vida. Da mesma maneira que a raiz de uma planta, de uma árvore, precisa de água, de nutrientes, de boas condições, o meu corpo precisa de boas condições. Isso é reeducação de estilo de vida. Agora vocês vão ver rapidinho o depoimento de quem agiu na causa da doença. Teoria, eu expliquei muita coisa, mas vou explicar de uma maneira simples e semana que vem eu vou falar do caso dela mais diretamente. Mas antes, nunca será jamais demais lembrar que a saúde não depende do acaso, é resultado de obediência a leis naturais. Tirem print. Pessoal, vou até sorrir para vocês. Tirem print dessa parte, me marca no Instagram ou me mostra lá depois no grupo que eu vou abrir rapidinho depois. Tira um print aí dessa frase, ó. Nunca será demais lembrar que a saúde não depende do acaso, é resultado da obediência a leis naturais. Tá no livro chamado A Ciência do Bom Viver. Eu tô com ele agora. E eu tenho ele em PDF, vou mandar o link para vocês baixarem. Já mandei no grupo, mas talvez você ainda não tenha baixado. Cadê o depoimento? Tá vendo aqui a minha cliente Maria? Passei 6 dias lá na casa dela, recentemente em Maceió. Estão vendo aí minha cliente, pessoal? Estão vendo aí minha cliente? Ó, ela tinha um monte de coisa, gente. Intestino preso, passava vários dias sem ir no banheiro, insônia, fibromialgia. Quem tem fibromialgia sabe que dói tudo. Tem alguém que tem fibromialgia aqui?
Quem tem fibromialgia sabe que dói tudo, da ponta da cabeça aos pés, da ponta do dedo. Dói muito. A fibromialgia tem várias causas, uma delas a alimentação, outra causa emoções, tem uma parte bem emocional também, mas o corpo está intoxicado e inflamado. Tinha também crises depressivas, enxaqueca crônica, dependente de mais de 6 remédios há anos, e os médicos só ficavam alterando medicamentos, subindo dosagem, sobrepeso. Ela perdeu muito peso, viu? Ela perdeu muito peso. Nome dela, Maria Correia, 65 anos, de Maceió, Alagoas. Eu vou mostrar aqui o depoimento que a filha dela mandou para mim. A filha dela mandou para mim, ó. Minha mãe era adoecida por anos e anos. Ela tinha enxaqueca forte, dores no corpo, todos principalmente nos joelhos, intestino preso. Passava 4 dias sem ir ao banheiro. Lembra do que eu falei das entradas e saídas? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tô com medo dessa internet cair aqui de novo. 4 dias sem ir no banheiro, sobrepeso, comia muito e não ficava saciada, compulsão alimentar, insônia e muitas crises de depressão. Tinha também sintomas de menopausa, devido à menopausa, que não foi tratada como deveria. Os médicos só aumentavam os remédios e as doses. Minha mãe vivia à base de remédios fortes e caros. Hoje, com a cura pela natureza, minha mãe restaurou a saúde graças a Deus, nosso Criador, e ao trabalho da Josi naturopata. E aqui na segunda imagem, ela diz quais os remédios que ela tomava. Gostaria de expressar minha gratidão, confiança e credibilidade ao método oferecido pela Josiane, pois a minha mãe se encontra hoje curada e liberta da dependência dos medicamentos. Ela tomava os seguintes medicamentos: topiramato, clonazepam, duloxetina, pregabalina, várias e várias cartelas de Novalgina. Eu acho que tinha outro também, tinha um que era para fibromialgia também. Isso por anos e anos. Estava sobrepeso e não tinha disposição para nada. E foi através do método cura pela natureza que ela se livrou desses medicamentos. Este aqui é um caso de uma pessoa que decidiu agir na causa da doença e teve resultados incríveis. Eu tô querendo gravar um depoimento com ela. Hoje mesmo eu estava atendendo ela para outras coisas, assim, mais emocionais, espirituais, né? Que ela estava passando por uns problemas que não tem a ver com esses, né? Esses aqui foram resolvidos. Ela eliminou todos os remédios. Ela não toma mais nenhum remédio alopático hoje. Não toma. Não toma mais nenhum remédio hoje. 6 remédios. 6 remédios. Um deles para fibromialgia, que é uma doença difícil. Difícil. A verdade é que a saúde não se obtém com terapeuta, com naturopata, com médico ou drogas, mas com um estilo de vida que deveria ser compatível com as leis naturais.